Olá, boa noite, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais de política, mas antes eu tenho que cumprimentar a nossa equipe, grande Edson Mascoli, sempre aqui nos acompanhando. Hoje o Pedro Henrique está presente, né, Pedro? Corintiano, um abraço, obrigado. O João Paulo aqui com a gente também, Gabriel Pupim, sempre nos apoiando também, nos direcionando, enfim, agradecer a nossa querida rede de amigos que apoia os nossos projetos, que incentiva as nossas doiduras e está sempre com a gente aqui. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de política. Eu tenho a honra de receber o Guilherme Cortez, ele que foi o quarto candidato a vereador mais votado em Franca e não entrou, né? Professor e advogado. Eu trato você, Guilherme, como professor, como doutor ou como você, quase vereador. Como você quiser, você. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado por ter deixado aí milhões de coisas para fazer e dar uma moral pra gente aqui. Imagina, Michel, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui no seu podcast, falando com a sua audiência também e conhecendo um pouco mais do trabalho que vocês fazem aqui em Batatais. Ô Guilherme, como é que essa sensação de quase lá, né? O quarto candidato mais votado, Franca é gigantesca, né? Como é que é essa sensação? Porque é muito voto, mas aí você não consegue entrar. Cara, é muito louco. Vou te falar que quando a gente começou a campanha, a gente tinha uma expectativa modesta, vamos dizer assim, porque a gente sabe que uma cidade que nem Franca, aqui é a nossa região, a gente sabe que a gente precisa batalhar muito para conseguir chegar lá, ainda mais sendo uma candidatura e defendendo as coisas que a gente defende abertamente, né? Representando o que a gente quer representar. Lembrando que o Guilherme é do PSOL, né? Exato. PSOL. E assim como a Anabela aqui, a gente fez uma campanha combativa, uma campanha militante, uma campanha pautando os temas que são centrais que muita gente, o povo quer colocar para debaixo do tapete, né? Então, cara, na metade da campanha a gente começou a ver que as nossas expectativas eram pequenas perto do alcance que a gente estava tendo. Uhum. Aconteceu um episódio que foi chato, que a gente, justamente por conta desse alcance, né, a gente recebeu ameaças da turma conservadora, reacionária, que estava vendo que a gente estava se colocando. Só para dar uma variada, né? É lógico. Mas isso aí mostrou pra gente que a gente estava incomodando e estava no caminho certo. Então, e aí deu aquela garra a mais. Daí a gente viu que o negócio começou a encorpar também, agora é sabe? Pessoal. Então, nossa, foi um negócio... As últimas semanas da campanha, eu sempre falo que foi um negócio muito bacana, que foi quando a gente começou a ver, a gente não tinha dimensão onde que aquilo ia parar. Aí a gente falou, nossa, vamos chegar lá, o movimento só engrossa. E quando chegou o resultado da eleição, primeiro que aquela eleição... ao contrário do que geralmente acontece, o resultado foi sair lá para perto da meia-noite, então a ansiedade... Foi para judiar mesmo. Tá judiada a gente. Inclusive... a gente acompanhou aqui em São Paulo, o Guilherme Boulos estava indo pro segundo turno, daí a gente falou, nossa, vários resultados legais, país afora, e a gente ia vendo que a gente estava muito bem, que a gente estava lá entre terceiro, segundo, quarto lugar, acabamos tendo 2.890 votos, que foi a quarta maior votação, então maior do que os outros 11 vereadores que ficaram atrás da gente. Então, primeiro, muita alegria, chegamos muito mais longe do que a gente achava que poderia chegar, do que falavam pra gente que a gente podia chegar, mas também ficou essa sensação agridoce de quase chegamos lá. Quase. Agora, claro, ficou esse amargo, a gente sabe que seria muito importante a gente ter uma vaga lá na Câmara, a gente ter mais pessoas que defendem as nossas pautas lá na Câmara, mas isso não desanimou a gente, pelo contrário, porque mesmo sem o mandato, eu costumo dizer... Mesmo que a gente não tenha uma vaga na garagem, mesmo que ele não tenha uma sala lá no prédio da Câmara, o que seria muito importante também para a gente poder estar por lá dentro, pautando os nossos projetos, pautando as questões que só a gente pode falar, né? Mas isso, o resultado que a gente teve aumentou muito, colocou numa escala muito maior a nossa capacidade de influenciar. A tua expressão política ali em Franca agora é inquestionável, né? Porque o quarto candidato mais bem votado, você já vivia a política? Cara, eu sempre gostei de política. Uhum. Aí geralmente quando a gente fala de política, a gente pensa em campanha eleitoral. Então minha primeira visão da política era campanha eleitoral. E eu gostava, tem gente que não gosta, mas eu gostava de ver programa e tal. Gostava de acompanhar a eleição. Aí quando eu fui pro ensino médio e mudei de escola, fui estudar no METEC lá em São Paulo, eu fui para uma escola que ela era muito mobilizada, tinha um movimento estudantil que era muito ativo. Foi em 2013 que foi o ano que teve aquelas manifestações contra a passagem. Então eu entrei no ensino médio num momento de muita efervescência política.
política. Sim. E foi aí que eu vi que não só a eleição, embora a eleição, isso seja muito importante, as pessoas que vão ser eleitas, mas eu vi que a política era um negócio muito grande, era um negócio muito coletivo, e era um negócio que, acima de tudo, mais do que só votar nessa ou naquela pessoa, era um negócio que dependia da mobilização, do engajamento das pessoas. Então, quando eu desde o começo me vi como uma pessoa de esquerda, quando eu fiz 16 anos, logo que eu pude, acho que até no dia seguinte, não lembro, mas tirei meu título de eleitor, porque eu achava muito importante votar, e naquela eleição foi em 2014. O pessoal teve uma candidatura a presidente que foi da Luciana Genro, que foi uma candidatura que me representou muito, me chamou muita atenção. Foi a primeira candidatura que falou sobre transfobia num debate nacional, que pautou... Numa época que não era tão... Hoje podemos dizer que é uma moda falar e defender, né? Mas naquela época é mais difícil. Não, e o pessoal vinha se consolidando, tanto por conta do João Willis, também na campanha da Luciana Genro, mas como o partido do movimento LGBT. O único partido no momento que, inclusive, o PT estava na presidência, mas que o PT negociava com os fundamentalistas religiosos, né? Então, Marco Feliciano foi presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ele não Humanos. abraçava a causa da forma que deve ser. Exato. O PT tinha essa lógica de negociar com essa turma, só que daí acabava cedendo, acabava negociando coisas que eram muito importantes pra gente. Por isso que foi daí, inclusive, que eles deram margem pra surgir essa fake news do kit gay e tudo mais. Então, eles deram a narrativa para as pessoas. Então, eu vi o pessoal como o único partido que genuinamente se importava com uma pauta que era fundamental para mim. De fato, se mantinha na sua crença, no seu objetivo. Exato. Da mesma forma como a luta contra a revisão do Código Florestal, contra a construção da usina hidrelétrica em Belo Monte. Então, eu me identifiquei muito com o pessoal e desde os 16 anos, então, eu milito no partido. Isso em São Paulo ainda. Daí eu mudei para Franca em 2016 para estudar Direito. Não conhecia a cidade, não conhecia a região, só que cheguei com muita garra, com muita vontade de participar politicamente das coisas na cidade, né? Tanto no movimento estudantil da faculdade, quanto no próprio PSOL. E daí eu vi, Michel, você sabe disso melhor que eu, que a nossa região é um lugar que exporta muita qualidade. Tem muitos artistas, tem muitos produtores culturais, tem muitos atletas, tem muitos cientistas, estudiosos. Tem gente muito, muito boa. Então, tem uma ideia, pelo menos lá em Franca, acho que aqui não é diferente, mas que Franca é um negócio cafona, quadrado, aquele negócio ultrapassado. E não é. É que a nossa representação política tem essa cara. Sim. Mas essa representação que a gente tem na política não traduz o que é a diversidade da cidade. O que são os movimentos que a gente tem na cidade, o que são as pautas que a gente tem na cidade, a correria que o povo está fazendo, sabe? Então, eu acho que a nossa candidatura e o resultado que a gente teve deixou muita gente preocupada. E deixou muito claro o recado, né? Deixou um recado. O povo deixou um recado muito claro aí o quarto candidato mais bem votado. Não, acho que é isso que vale. O que eu acho que é um recado, que eu tenho certeza que todos os vereadores, toda essa turma tradicional lá, sacou, é que eles não têm mais muito tempo para continuar fazendo as coisas sem a gente. Exato, não tem mais tempo. Se eles já tiveram um momento que eles podiam ficar lá tranquilo naquela mesmice, não dá. A gente tá chegando. A gente tá regimentando muita gente, tá mobilizando muita gente. E esse velho modelo de política, que é um negócio ultrapassado, arcaico, aquela coisa que eu dou uma cesta básica do século passado, isso aí não tá mais colando. Então, acho que esse foi um recado muito claro. Então, por isso que eu acho que mesmo sem o mandato, e daí evidente que a gente queria ter um mandato, a gente acha que é super importante o papel que mandatos parlamentares cumprem, né, de ocupar esse espaço. Representatividade, né? E ocupar esse espaço da institucionalidade para pautar as nossas questões. E se a gente não tá lá, ninguém pauta, ou não pauta do nosso jeito, né? Então, vou te dar um exemplo, Michel. Ano passado, a gente fez uma intervenção na Câmara, fizemos uma fala no Dia Internacional do Orgulho LGBT, 28 de junho. E uma coisa que foi muito legal, vou contar uma coisa legal, depois uma coisa chata. Quando a gente fez essa fala, isso motivou 3 vereadores lá na Câmara a proporem um projeto de lei que instituía no calendário da cidade. Toda cidade tem um calendário oficial que tem data de tudo. Sim. A maioria das pessoas nem conhece. Mas motivou os vereadores a proporem um projeto de lei para instituir no calendário da cidade a Semana Municipal do Orgulho LGBT. Então isso foi muito legal, porque por um lado mostrou um recado claro, então assim, fez a Câmara refletir pela primeira vez sobre a necessidade de pautar esse tema. Falar do assunto. Porém,
o projeto não foi aprovado e sofreu uma enorme resistência, um grande boicote, inclusive uma intervenção direta de um setor conservador da cidade, do fundamentalismo religioso. Inclusive, o mais bizarro é que um dos vereadores, que foi autor do projeto, foi tão pressionado que votou contra. Então a lição... O autor votou Votou contra porque arregou. Então, eu não vou meter o dedo nisso, não. É um negócio meio ridículo até. Então isso aí fica uma lição de que pode até ter gente bem intencionada, mais ou menos, as pessoas são importantes, mas se não é nós lá, não é ninguém que fala pela gente. Ô, Guilherme, essa questão de pequenez, de político de mandato, que pensa pequeno ou que pensa... não pensa na inclusão, não pensa na inclusão racial, na inclusão de gêneros, de sexo. Você acha que está ultrapassado de fato, que não cabe mais? Porque assim, a gente vive momentos, a gente tem o atual presidente, e assim, com todo respeito ao cargo que ele ocupa, mas ele é lunático. E assim, a questão não é direita ou esquerda, que eu acho que o que tem que se perguntar é isso, porque você pode não se identificar com nenhum dos dois, e você tem esse direito. A questão é que do jeito que tá, não tá bom, não tá legal. E aí a gente percebe um presidente que ele não tem problema algum de faltar com respeito com as pessoas, de ser racista, e um dado muito importante que eu sempre gosto de falar, ele maltrata muito quando se trata de jornalista, em especial do sexo feminino. O masculino não. Que é uma forma dele afirmar a superioridade dele, né? Dá pra ver claramente como que ele despreza, como... Cara, como é que você vê essa loucura que virou esse país? E não tô só falando de discurso, não. Eu tô falando do preço do combustível, eu tô falando do preço do saco de arroz, o café, o óleo, o detergente. Então, assim, porque assim, um fato, direita, esquerda, centro, todo mundo tem que concordar. Não tá legal. Claro. Ó, Michel, Guilherme Boulos esteve em Franca quinta-feira. Próxima vez temos que trazer ele aqui para Batatais, inclusive. Eu vou fazer você fazer um compromisso aqui. Calma. Vou fazer, vamos lutar muito para que ele... Cadê o Pedro? Ele é fã do Boulos. Ele esteve aqui na quinta-feira, a gente estava conversando o seguinte, em 2018, eu não fui candidato, mas eu fiz campanha, né? 2018 foi uma eleição muito difícil. A gente fazia campanha aquado. Franca deu no segundo turno 3 em cada 4 votos pro Bolsonaro. Então a gente estava visivelmente. E no segundo turno, a gente foi de porta em porta, esquina em esquina, às vezes com bolo, às vezes com café, mas conversar com as pessoas, olho no olho, naquele movimento do vira-voto. Porque a gente sabia, Michel, já dava pra saber. Ia dar merda, né? Já dava pra saber. Não é verdade que não dava pra saber. Meu Deus, que surpresa. Ele não... O Bolsonaro, se tem uma coisa que ele foi com a gente, ele nunca mentiu. Não, foi muito honesto, foi muito honesto. Isso ele não fez. Por isso que eu fico meio irritado quando a gente ouve esse povo da dita terceira via, que fala, eu votei porque eu achava que dava. Cara, isso é desonesto. Dava pra... O cara já tinha sido deputado por 28 anos. Não trabalhava, não aprovava projeto nenhum. Só fazia picadeiro. Só fazia fato político sensacionalista. Já era um cara que tinha lá na entrada do gabinete dele um cartaz, quem procura osso é cachorro, que era uma forma dele responder às pessoas que lutam por reparação para as pessoas que foram mortas pela ditadura militar. Então era um cara que já era, com perdão da palavra, um escroto assumido em todos os aspectos. Não dava pra saber. Você ia falar o palavrão, que você não perdão da palavra. Escroto pra ele é elogio. Não, mas vou te dizer uma coisa, a gente sabia que ele era muito ruim. Agora, a gente não imaginava tudo que eles podiam fazer. Sim. Mais que ruim. Não, é porque foge do que a gente imaginava. Sim. A gente não imaginava que durante um governo desse cara, da pessoa mais qualificada possível, a gente ia passar por uma pandemia e que esse cara ia pra rede nacional falar que é com uma gripezinha. Então, mas eu acho que ele que é a zica, né? Se ele não fosse presidente, não tinha tido a pandemia. Não, exatamente. Eu não... Se alguém me perguntasse lá no Vira-Voto, assim, você acha que eles vão conseguir levar o preço do gás de cozinha pra R$125? Eu acho que eu não acho... Não, também não é assim. Talvez eles não consigam. Conseguiram. Cara, devastação ambiental no ritmo que eles fizeram, sem pudor nenhum. E um negócio que eu acho inacreditável. Você acha que é falta de capacidade? É projeto. É projeto mesmo. É projeto. Destruição. Sabe onde que a gente vê isso muito bem? Nos ministros. O Bolsonaro escolheu a dedo os ministros. E um negócio que é até engraçado, que parece assim, parece que você pega a pauta,
Você vira ela do avesso e você pega a pessoa... Pessoa desse avesso. Porque o ministro do meio ambiente, um criminoso ambiental. Aí você pega, sabe, ministro da saúde, uma pessoa que quer privatizar o SUS. Aí você pega os ministros da educação, são negacionistas, lunáticos, pra mim ele é... malucos. Daí você pega ministro das Relações Internacionais, um cara, sabe? Então... Você pega pro Ministério dos Direitos Humanos da Mulher, uma fundamentalista religiosa. Então, eu acho que é projeto. Ele colocou as pessoas mais indicadas para cumprir uma função, que é destruir cada uma dessas áreas. Destruir os nossos recursos naturais, passar por cima dos nossos direitos. Então, eu acho que esse ano de 2022 é um ano que vai ser muito importante. Sim. Porque eu te digo um negócio, Michel. Se a gente não conseguir imaginar o que o Bolsonaro era capaz de fazer, eu nem me atrevo a dizer o que sobra de um Brasil com mais 4 anos. Porque assim, o que o eleitor... É sabido por todo mundo aqui de Batatais que eu não morro de amor pelo presidente, né? Pelo contrário. Mas foi eleito democraticamente, a gente respeita. A gente respeita. Claro, quem inclusive fala de não respeitar o resultado da urna quando perde é ele. Que é outro assunto também que já a gente vai tocar. Eu quero saber a sua opinião, que é cada coisa, né? Mas de fato, não tá legal. Não tá bom pro pobre, não tá bom. Cara, não é normal a gasolina subir 60% em 30 dias, em 60 dias. Por muito menos, o caminhoneiro lá com 4 e pouco de diesel, ele parou o Brasil por 15 dias. Agora na Bahia tá quase R$9 o litro. E você lembra da época da Dilma, que falava, o preço da gasolina tá muito alto, que era 1/3 do que é hoje. Cara, e aí, você tem uma história que eu fiquei sabendo. Fazia aquele negócio misógino, nojento, que era o adesivo da Dilma. Lembra disso? Assim, mas quem vive de passado é museu, mas é bom lembrar e refrescar, porque por muito menos a gente foi pra rua, o gigante acordou por causa de 20 centavos da passagem. Eu dou risada, porque olha onde a gente foi parar e como a gente foi parar, de certa forma, com o nosso voto, né? Eu não carrego essa dor no peito, mas a maioria do brasileiro votou e a gente vive a democracia e há de se respeitar. Sim. Mas tem uma coisa que aconteceu em Franca, e você se engajou muito, e vem acontecendo aqui em Batatais, e que vai aqui a minha crítica para quem se diz esquerda ou contra esse atual governo, porque Batatais ela é muito tranquila, né? A esquerda militante de Batatais, ela é muito sossegadinha, ela é muito paz e amor, e não que eu queria que fosse guerra, mas existe algum momento que se a gente se cala, né? A outra voz sempre vai ser a única voz. E eles estão em guerra contra a gente. Totalmente, a gente pode falar nada. Esse episódio é que você vai ver o que vão fazer. Mas tudo bem, eu até gosto. Tem muita gente que defende ali que eu ainda considero. Mas assim, Guilherme, teve a história dos outdoors em Franca. E aqui em Batatais está uma febre, né? Aqui chega um ponto deles colocarem outdoors, né? E além de colocar, eles vão lá, filmam, olha aqui, comemoram como se fosse um ato democrático de direito que ele estivesse ganhando alguma coisa. E aí o que me incomoda muito em Batatais é de fato isso, só para terminar o raciocínio, a pergunta tá longa, né? Imagina. Mas que assim, quem não compactua com aquilo, você se ofende, porque dá a entender que quem é quem apoia o Bolsonaro é porque é de Deus, e quem não apoia... Então assim... repito, não é entre Bolsonaro e Lula direito ou esquerda, é entre bom senso. A vida do brasileiro não tá legal. E aí lá em Franca você conseguiu tirar esses outdoors. E aqui em Batatais a nossa esquerda, ela, pelo menos se estiver movimentando, estão movimentando quietinhos. Pelo que eu sei até o momento, nenhuma manifestação. É muito difícil, cara, você fez um milagre, porque se você fez um milagre, ensina. Deixa eu te dizer, eu vou dividir isso em 2 questões. Uma jurídica e uma outra de mérito. Achei que você ia falar o milagre e outro santo. Não, mas olha só. Primeiro, juridicamente, qual que é a questão? A gente ainda não está em período de campanha eleitoral. A gente tem uma lei de 97, que é a Lei 9.504, se eu não me engano, que é a lei que diz o que pode fazer e o que não pode fazer na eleição. Essa lei diz o seguinte, a campanha eleitoral só começa, a não ser que mude o calendário, em 2020 mudou por conta da pandemia, mas em 15 de agosto, pelo menos. Antes de 15 de agosto, você não pode fazer atos de campanha, você não pode pedir voto. Os candidatos sequer estão registrados. Hoje ainda nem começou o prazo para as candidaturas se registrarem. Então ninguém é candidato hoje. Ninguém, nem o Bolsonaro, nem o Lula, ninguém é candidato. Então, em primeiro lugar, antes desse período, você não pode fazer campanha explícita.
O que campanha explícita? É só falar vote? Não, não é. Porque, por exemplo, em Franca, a gente teve um outdoor que era o seguinte: tava o Bolsonaro com a faixa presidencial aqui, do lado dele tava uma cor verde, da outra tava uma cor vermelha. Aí dizia, você só tem 2 lados. Aí do lado que estava escrito Bolsonaro, eu não vou lembrar os adjetivos, mas era liberdade, progresso, alegria, vamos dizer assim. Família. E o lado que estava vermelho e que fazia referência ao que seria o comunismo, estava escrito atraso, escravidão, sei lá. Então, olha só, é uma situação que é muito clara, não precisa falar vote. Aquilo ali é uma mensagem que é mais explícita impossível. Falar, ó, desse lado aqui, um cara que todos nós sabemos que é pré-candidato, você encontra o progresso, o futuro, tudo que é bom, e no que é o oposto a ele, você vai encontrar o retrocesso, o atraso, tudo mais. O que depois vamos falar do mérito, mas também não é verdade. Agora, a primeira questão. Campanha eleitoral antecipada. Totalmente. Você não pode fazer isso. Totalmente. Você não pode fazer isso. Claro, né? E bem claro para todo mundo. Para todo mundo. Não, e isso é injusto, porque, por exemplo, as candidaturas não estão colocadas. Então, por exemplo, você não pode começar a fazer campanha antes que todo mundo que vai ser candidato tenha as mesmas oportunidades de você de fazer campanha. Porque senão vira festa. E isso a gente não sabe quem que patrocina exatamente esses outdoors, mas, por exemplo, mais grave ainda é quando o Bolsonaro faz isso em evento oficial, quando ele usa do cargo de presidente, quando ele vai entregar. Tem feito muito isso. Faz muito, porque ele sempre aparelharam. Então, campanha eleitoral antecipada. 2, essa mesma lei diz que não pode ser feita nenhuma publicidade eleitoral através de outdoor, nem na campanha. Então não é que em setembro vai poder, não vai poder nem em setembro. Quem dirá em maio, Totalmente legal. Totalmente legal. Então, primeiro, é uma dupla irregularidade que a gente fez. A gente entrou com uma representação no Ministério Público, pedindo para que o Ministério Público, que é o ente competente para fiscalizar se as coisas estão sendo cumpridas na eleição, abra um inquérito para investigar várias coisas. Primeiro, se houve campanha eleitoral antecipada, e como advogado, para mim é muito nítido que houve abuso de poder econômico. Quem que está pagando isso? Então a gente pediu ao Ministério Público que instaure um inquérito para investigar quem são os responsáveis, o que está acontecendo. Inclusive os responsáveis podem ser multados. Sim. Inclusive se isso aí tiver alguma ligação com o partido do pré-candidato ou com o próprio pré-candidato, também podem ser responsabilizados. Então, em primeiro lugar, juridicamente isso é ilegal e a gente não pode admitir seja qual candidato for, porque isso aí prejudica o nosso debate. Você não dá as mesmas condições para todo mundo debater. Agora vamos falar de mérito. E não foi o mérito que a gente discutiu nessa representação. A gente só falou isso aí é ilegal. Agora vamos falar do conteúdo. É de extremo mau gosto. É de uma despolitização tamanha essa forma de se apresentar o debate político. Como se um lado representasse tudo de bom e o outro representasse tudo de ruim. E daí tem N coisas pra gente falar. Primeiro, ressuscitando o fantasma do comunismo. O Brasil, infelizmente, não está em vias de se tornar um país comunista. Não está em vias. O Lula, o PT, que é o que eles colocam como uma polarização, não são comunistas. Governaram um país por muitos anos e não chegaram perto de fazer uma medida comunista ou qualquer coisa do tipo. Então, primeiro, isso aí é mentira. Isso aí é você que tentar criar uma caricatura. Um fantasma, né? Fantoche. Assim, eu às vezes falo, será que eles acham que o povo é idiota? Porque é tratar as pessoas retardadas. Eles querem induzir que o povo pense assim. Da mesma forma como antes era a questão do pânico moral, então o negócio de, o que eles falavam de kit gay. E as coisas mais patéticas. Eles fizeram gente acreditar que estavam querendo colocar pênis na mamadeira, tem feto na Coca-Cola. É um monte de coisa alucinógena, mas eles têm uma máquina muito forte. A gente acha, quando a gente vê aquilo que a gente fala, né? Um tiozão do Zap, que vai lá, compartilha um conteúdo, que geralmente é um negócio meio mal feito, que se você olha com um pouco de atenção... Tem erro ortográfico, de pontuação... Mas, sabe o negócio? A gente acha que isso aí é alguém que tá na casa dele lá, foi lá e fez... Cara, isso é uma indústria. Tem gente que é paga pra fazer exatamente desse jeito, porque esse jeito repercute que nem água corrente, vamos dizer assim, sabe? Então não é a má intenção, não é, sabe, ingenuidade. É uma indústria que é feita pra incentivar isso. Então, antes era a questão da sexualização que fosse, ou a questão, sabe, das mudanças que a gente está tendo no nosso país, da ocupação do espaço político que a gente está promovendo, né? Agora é o negócio do fantasma do comunismo. Então, são vários artifícios. Eles vão criando artifícios, né?
enfim, prejudicar, enviesar o debate político. Isso é muito negativo para o debate em geral. Não, é negativo, totalmente, até porque, geralmente, essas pessoas que apoiam o atual presidente, eles não estão preparados para o debate, e eles correm do debate. E eu não falo só debate político na corrida eleitoral, não. Eu falo debate civil e público. Você não consegue conversar com uma pessoa assim. Você não consegue, porque assim, você pode usar todos os tipos de argumentos. Eles querem ganhar no grito, na truculência, na mentira. Às vezes você tá com todos os tipos de argumentos, eles ficam assim, ó, mas e o Lula? Mas e a Dilma? Gente, conversa, né? O fato é, eu não vou cansar de repetir nesse episódio de hoje, não tá legal. E quem tá assistindo, e se falar pra mim que tá legal... É porque gosta de pagar R$7 na gasolina. Não, porque não tá legal, Guilherme. E isso muito me preocupa. E o que tem me preocupado também... é a questão de ameaça, de fato, né? A gente tem alguns candidatos, aliás, alguns poucos aqui em Batatais, candidatos não, que tem cargo exercido pelo voto direto que o povo confiou, que posta vídeo com arma. E assim... são coisas... esse vídeo ele não muda o meu pensamento. Porém, eu tenho filho menor. Existem crianças vendo. E quando você vê uma coisa por várias vezes, sempre repetida, essa coisa passa a ser normal. E isso me preocupa. Isso me preocupa, em especial Batatais, por quê? Porque eu não vejo nenhuma pessoa pública, política, seja ela de prefeitura, de Câmara Municipal, se manifestar perante a isso. A gente até acha que tem um medo, sei lá, desse vereador ficar bravo e não sei o quê. E isso me preocupa. Porque quando vemos algo errado e não fazemos nada, não denunciamos, não... A gente naturaliza. A gente naturaliza e as pessoas passam a achar, ele é coitado, ele é assim mesmo. e esse coitado é assim mesmo, foi aí que a gente conseguiu eleger essa aberração na presidência. E aí você pode me falar, não, mas teve a pandemia. Não... Cara, é o discurso dele que eu acho que vai ser na campanha. Ele vai jogar... tudo na culpa dos outros. Dos outros, que ele não governou. E por isso ele precisa de mais 4 anos para governar. E nós precisamos, sim, ficar muito atento. E é por isso que eu fiz questão de você estar aqui hoje falando, porque você é uma representatividade política, um jovem, e que fala com argumentos. Você não vem aqui armado de ódio, bota uma arma aqui em cima da mesa e começa a falar grosso. Não, você só está falando que temos que viver uma democracia de fato. É pedir muito? Eu não posso compactuar. Aí eu vejo o Aldor falando, aqui tem a ordem. Cara, Cara, eu não sei o que... Sabe, eu ensaiei tanta coisa para falar, mas o fato é... o pobre, ele não consegue trocar de carro, o pobre não consegue mais viajar, o pobre não consegue... E claro que eu vou falar do pobre, porque se tá ruim pro pobre é uma cadeia. A classe média tá virando pobre. E a gente precisa sim, Guilherme, eu não sei o que você pensa, nessa próxima eleição ir na urna. E não tô nem falando para votar no A, no C ou no B, não. Agora, o fato é esse homem ali não pode ficar. O PSOL, ele já manifestou apoio caso o ex-presidente Lula saia candidato de fato, caso ocorra o registro da sua chapa, enfim, e seja oficializado. Já fez esse aceno. Sim, tem várias coisas para falar. Primeiro, a gente está completando 4 anos e 2 meses que uma vereadora no Rio de Janeiro foi assassinada no exercício do seu mandato. Na segunda maior cidade do país, que é o Rio de Janeiro. Uma vereadora do PSOL, de esquerda, mãe, feminista, LGBT, negra, criada na favela. Em 14 de março. E de 14 de março de 2018, que seria o ano que o Bolsonaro ia ser eleito até hoje, a gente não sabe quem mandou matar a Marielle. Não dá pra gente falar que a gente vive numa democracia minimamente, não dá pra gente falar que o que a gente vive hoje é uma democracia, se a gente naturaliza que uma pessoa que é legitimamente eleita é assassinada no exercício do seu mandato. E não foi só a Marielle. Né? A gente não fala sobre a Marielle porque a vida dela valia mais do que qualquer pessoa que é vítima da violência nesse país, mas porque o atentado contra a Marielle, que vitimou também o motorista dela, o Anderson, não foi um atentado, uma desavença pessoal, uma briga, um crime corriqueiro, um assalto. O assassinato da Marielle foi um assassinato também, uma tentativa de silenciar tudo o que ela defendia, que ela representava. Exato. E a gente tem visto crescer no Brasil numa escalada
Muito grande isso. Os casos de violência política. Sim. A gente tem vereadores, vereadoras, deputados, deputadas, sobretudo mulheres negras, pessoas trans. Tem uma vereadora do Rio de Janeiro que teve que sair do país no meio do mandato dela. Porque ela estava sofrendo ameaça de todo tipo. Não, Quase todos os parlamentares do PSOL hoje e de outros partidos da esquerda, ou que não, vamos dizer assim, mas que minimamente fazem críticas ao atual governo, por exemplo, sofrem algum tipo de ameaça. A gente sofreu ameaça no meio da campanha. Não, eu sei muito bem Isso é uma coisa que ele não pode naturalizar, Michel. Eu tinha um programa jornalístico na Rádio ABC e pediram a minha cabeça porque eu tecia críticas contra o presidente da República. Não, isso pediram a minha cabeça e pior, conseguiram. Claro, isso é uma coisa que a gente não pode naturalizar. Isso não faz bem para a democracia, isso não faz bem para debate saudável nenhum. Eu acho que, sabe, o mínimo é a gente ter uma condição de fazer um debate saudável, respeitoso. Eu acho que isso tem contaminado as nossas famílias. Sim. Então a gente vê muita gente que brigou na família, muita gente que não se olha na família, os nossos ambientes de trabalho. Então eu acho mesmo que esse vai ser um ano muito importante. Eu estava até semana retrasada passando de escola em escola, lá em Franca, aqui na região, para incentivar os jovens a tirar o título de eleitor. Porque quem tem 16 ou 17 anos pode tirar o título. Eu fico muito feliz que a gente recebeu um dado de que, pelo menos na cidade de Franca, precisamos olhar como foram nas outras cidades da região, mas o número de eleitores com 16 ou 17 anos dobrou em relação às outras eleições. E eu não sei se essas pessoas querem votar no Bolsonaro, querem votar no Lula, querem votar em quem elas queiram. Agora, eu acho muito importante que a juventude participe desse processo político. Porque a gente cansa de ouvir, né, Michel, na escola, por exemplo, vocês são o futuro do Brasil, o jovem é o futuro do Brasil. Agora, se o jovem é o futuro do Brasil, o jovem também tem que decidir a política do país que elas vão herdar. E que rege o futuro do país. Não, e a gente está vivendo hoje, não só em Franca, não só em Batatais, não só na região, mas no mundo inteiro, uma crise ambiental brutal. Ano passado a gente teve aquelas grandes queimadas, começaram aqui em Batatais, pegaram toda a nossa zona rural, aquela nuvem de poeira. Faltou água em Franca. Isso é fruto de muita coisa. É fruto de um processo de aquecimento global que precisa de uma medida radical internacionalmente para a gente mudar a nossa forma de produzir energia por fontes limpas, né? Mas também de uma negligência gigante das nossas autoridades. E isso impacta diretamente o futuro da nossa geração. Porque a gente tem poucos anos para reverter isso, para garantir o futuro. Exato. Da minha geração, da nossa geração, de quem está na escola agora. Então, essa participação na política é muito importante. Como você estava dizendo, eu participei no final do mês de abril, eu participei da Conferência Nacional Eleitoral do PSOL, que foi onde foi discutido e definido o que o partido faria na eleição para a presidência. E eu defendi a posição que foi adotada, e que eu acho que é muito correta, de que pela primeira vez na história, o pessoal não tem a candidatura própria para presidente. Pela primeira vez eu vou votar para presidente num candidato do PT no primeiro turno, que vai ser o Lula, que a gente espera que essa candidatura se confirme. Tive lá no lançamento da pré-candidatura dele. E eu vou fazer isso, Michel, mantendo toda a minha capacidade de fazer as críticas às coisas que eu discordo. Eu comecei a militar durante o governo do PT. Num partido que não era o PT e num partido que fazia oposição de esquerda aos governos do PT. A gente estava falando um pouco antes. Eu tenho severas críticas a limites que os governos do PT tiveram, embora reconheça muitos avanços. E continuo tendo. Acho muito esquisito Geraldo Alckmin ser candidato a vice, por exemplo. Eu ia te perguntar. Eu ocupei escola em 2015, eu apanhei, sabe? Eu ocupei escola porque o Geraldo Alckmin, que era governador na época, queria... Em 2015 ele mandou descer o porrete. Pôs a polícia em cima. Exato. Eu fui pra rua em 2013 e a gente enfrentou a repressão da polícia militar. Em 2015 eu ocupei escola quando eles queriam desorganizar a rede estadual de ensino e colocou... Então eu tenho severas críticas a essa lógica de que a gente tem que conciliar com gente que é contra tudo que a gente acredita. Até agora eu não vi isso dar certo. Contra a gente, né? Exato. Até agora eu não vi isso dar certo. Só vi a gente tendo as nossas pautas serem rebaixadas. Só vi a gente bater palma pra essa turma ganhar espaço. Então, acho isso estranho. Mas, apesar disso, eu vou votar no Lula no primeiro turno. Eu vou fazer campanha para todo mundo que eu puder para votar no Lula no primeiro turno. Por um motivo, é uma palavra, Bolsonaro. Então, qualquer diferença que eu tenha com Lula, com PT, é infinitamente menor do que a tragédia que seria mais 4 anos de Bolsonaro. O Boulos estava comentando com a gente. Quando a extrema-direita ganha uma reeleição, consegue mais um mandato, depois de todas as barbaridades que eles fazem, não é que é mais do mesmo, é muito pior do mesmo, porque daí eles vão moralizados. Sim. Você para pra pensar, Michel? Vão com a moral, né? Você
você parar pra pensar, o Bolsonaro debochou de 600 mil mortes durante a pandemia. O Bolsonaro não tem pudor nenhum em xingar todo mundo que ele quer, sobretudo mulheres, jornalistas, qualquer pessoa que critica ele. O Bolsonaro colocou as pessoas mais qualificadas nos cargos chave no nosso país. É uma piada internacional. Sim. Fez o preço chegar. Agora, você imagina se com tudo isso, apesar de tudo isso, ele ainda é reeleito. E o pior é que eu não consigo. Faz o que quer. O pior é que eu não vou conseguir nem ir embora do Brasil, porque eu não tenho dinheiro. Exato, Eu lembro que as pessoas, elas têm uma ideia. Eu acho que já ouvi até o Barack Obama falando disso, quando o Trump ganhou. As pessoas têm uma ideia, meu pai falava isso, eu já ouvi muita gente falar, que é o seguinte: ah, mas ele não vai conseguir fazer tudo. As pessoas têm uma ideia de que existe um espírito, um poltergeist. Que não deixa. Que não deixa, que segura as coisas. Isso não é verdade, gente. A gente viu. O cara, sabe, o cara não. Um homem como o Bolsonaro não vê limite em instituição democrática, não respeita a regra do jogo. Sabe, o cara xinga ministro do Supremo Tribunal Federal. O cara que cultua torturador, né, Guilherme? Eu acho que... Sabe, é uma fronteira. Então eu vou te falar, Michel. Eu acho que uma coisa muito importante, talvez essa seja a eleição mais importante das nossas vidas, vamos dizer assim. Eu acho que vai ser um momento de muita efervescência política. Infelizmente, não vai ser um debate político saudável. Infelizmente, a gente não está numa situação de normalidade em que a gente vai conseguir discutir civilizadamente, porque a gente sabe como que as pessoas querem deturpar o debate político, levar para violência, levar para intimidação. A gente sabe que esse é um método. Trazer pro pessoal. Então acho que a gente tem que se preparar para uma eleição que vai ser muito difícil, é que uma eleição que a gente tem que cumprir um papel, tem que ter uma responsabilidade histórica. Quer dizer, Bolsonaro não dá mais. E mesmo com esse atual cenário, né, a gente não vê uma terceira via de fato engrenando, e aí a gente vê como duas possibilidades, Bolsonaro de um lado e Lula com Alckmin do outro. É porque é muito hipócrita, desculpa te interromper, mas é muito hipócrita as pessoas que tentam se colocar como terceira via, porque são as terceiras vias que são os Bolsonaros arrependidos. Então, é exatamente nesse assunto que eu ia entrar com você. O Dória poderia ser uma terceira via, mas o Dória ele pegou carona no Bolsonaro, né? E depois teve ali os seus contratempos e viraram inimigos. E outros nomes, né? Mas mesmo Lula com Alckmin, você com a visão do PSOL, vai ter que ser. É o menos pior. É o único... Ou é pra tirar o Bolsonaro? Pra tirar o Bolsonaro. É o único capaz de tirar o Bolsonaro. Não, eu acho que os governos do PT foram muito melhores do que, por exemplo, o governo Temer, ainda mais o governo do Bolsonaro. Eu acho que a gente teve avanços sociais que foram importantes, eu acho que tiveram limites. Você acha que o PT, ele faltou... Eu acho isso, mas eu quero ouvir de você. Faltou o PT assumir os seus erros? Porque até hoje eu não vi publicamente Lula ou PT assumindo alguns erros. Questão de escândalo, de mensalão, algumas outras questões. Você acha que faltou um pouquinho isso? E que o PT, de fato, também é um dos responsáveis por toda essa tragédia que a gente está vivendo, que é o Bolsonaro? Eu acho que o PT tem responsabilidade. Mais do que assumir os erros, eu queria que o PT revisse os erros, não cometesse novos erros. Então, por exemplo, o PT colocou Michel Temer para ser vice-presidente e deu no golpe. E deu nessa tragédia que a gente está vendo. Exato. O PT fez mais de uma década de governo com avanços sociais importantes que a gente tem que destacar, mas baseado num modelo de você tentar conciliar com setores que a gente não tem o mínimo acordo, vamos dizer assim. E eu acho que isso também ajudou a empoderar, dar espaço para muita gente que hoje demoniza, vamos dizer assim, Marco Feliciano, Eduardo Cunha, esse negócio do centrão. Então, eu acho que o PT tinha que rever. Então, por exemplo, eu acho que o PT deveria rever ao invés de escolher o Alckmin para ser candidato a vice. Porque ele vem eu acho que é reproduzir um mesmo erro que eles já cometeram. Agora, com todas as críticas que eu tenho, e vou continuar tendo, e vou com... que eu acho que o nosso diferencial em relação a essa turma, eles não conseguem entender que a gente consegue divergir respeitosamente, que a gente consegue ainda assim encontrar acordos mesmo nas nossas divergências. Sim. Então, com toda a capacidade de apontar os limites das coisas que eu acho que são limitadas, que deveriam ser diferentes, eu acho que não é uma escolha difícil. Parafraseando aquele editorial que ficou famoso lá em 2018, uma escolha muito difícil, é uma escolha facílima. Porque um lado é a barbárie. É a barbárie.
Se não fosse o Lula, eu no segundo turno ia votar em qualquer um que não fosse o Bolsonaro, porque eu acho que literalmente é o pior. A gente conseguiu. A gente não acha que vai ser sempre o que vai chegar no pior. A gente acha que sempre tem uma... É o pior. Eu não consigo imaginar o que vai além do Bolsonaro. Uma pessoa com tanto desprestígio pela vida humana, com tanto pouco apreço pela democracia, pela civilidade, pelos direitos mínimos das pessoas. Provido de inteligência, ele já provou isso. É um pouco hipócrita também. Eu acho que a gente tem que ser intransigente com a corrupção, de quem quer que seja. Agora, eu via muita gente que falava muito sobre a corrupção em outros governos. Agora, o que é o que o Bolsonaro faz, senão a corrupção mais explícita? A gente está vendo pastor, com todo respeito a todas as religiões, pedir propina em barra de ouro do Ministério da Educação. Isso aí é escracho, isso aí não é nem cara de pau, é escracho. Jogar uma torta na sua cara. A gente vê um outdoor escrito honestidade. Michel, para pensar o que você chegar no Ministério da Educação, falar, pedir propina em barra de ouro. É difícil. O cara explicitamente aparelha a Polícia Federal para defender os interesses dele e dos filhos dele. O cara é assim com um miliciano sigilo, que é criminoso, sabe? Então... não é uma escolha difícil. É uma escolha fácil. Guilherme, urgentemente retomar o Brasil pro brasileiro? Sem sombra de dúvida. Precisa retomar aquela camisa da seleção, porque eu confesso a você, eu tenho medo. Eu sempre amei a camisa da seleção e já faz algum tempo que eu não uso. Porque eu tenho medo de ficou estigmatizado. E as pessoas falam, olha lá, bolsonarista. Ô Michel, eu acho que em 2018, na eleição, a gente viu que as pessoas colocaram pra fora, eu acho que o pior delas, vamos dizer assim. O Bolsonaro ganhou explorando o pior das pessoas, o preconceito. Enfim, eu acho que num momento que a gente tá passando por um momento difícil no país, uma crise de alternativa nesse sentido. Agora, não é demagogia. Eu acho de verdade que o povo brasileiro é maior do que isso. Eu acho. Sabe, quando a gente conversa... Eu prefiro acreditar que as pessoas que a gente encontra na rua... que a gente conversa, que são gentis com a gente, que atendem a gente num lugar, que trabalham junto com a gente, que estudam junto, que conversam. Eu prefiro que são pais, mães, filhos, namorados, sabe? Eu prefiro acreditar que essas pessoas não coadunam com esse tipo de coisa. Que as pessoas têm um mínimo de respeito, têm um mínimo de decência, têm um mínimo de solidariedade. A gente fala tanto em solidariedade, a gente teve agora uma pandemia. Foi muito difícil para todo mundo, e que a gente viu que, como o governo abandonou a gente, pelo contrário, queria que mais gente morresse, a gente viu que o povo contou consigo próprio, com a sua própria solidariedade. Se uniu. Banquinha, a solidariedade com os nossos profissionais da saúde, sabe? Então, eu acho que o povo brasileiro é maior do que isso, tem mais grandiosidade do que isso. Então, tendo a pensar que eu acho que a gente precisa reencontrar essa grandeza, nos reencontrar nessa grandeza do nosso povo, que não tem nada a ver com ódio, preconceito, truculência, com esse negócio que se instalou no nosso país. Eu acho que isso vai ser uma tarefa decisiva que a gente vai ter esse ano. Guilherme, a gente teria aí muita coisa para falar, muito tempo, né? Mas a gente infelizmente está chegando ao final do nosso episódio. Foi muito prazeroso. Óbvio que você já está convidado a voltar, passou por aqui. Eu adorei, passou super rápido. Fala, cara, tal dia eu tô aí, sei que a gente faz questão de falar com você, nem que se for para fazer um episódio extra. Quero te agradecer muito de coração. E não só agradecer pela sua presença, mas agradecer o quão você pensa coletivo. Eu acho que a coletividade é o segredo. É você fazer o bem coletivo. Sim. Que se a minha vida ficar bem, eu consigo fazer a vida dos meus filhos ficarem bem. E assim sucessivamente. Então eu acho que a coletividade é palavra de ordem. E quando essa galera for pra ainda tá longe. Tem muita água para rolar. Não vai ser esse paz e amor que a gente tá pregando aqui. Mas quando for, lembre disso. Coletividade tem que estar bom para todo mundo, não só para um ou para uns. Obrigado, Guilherme. Eu agradeço, Michel. Só quero dizer uma última coisa. Muita gente acha que o interior, aqui a nossa região em específico, é essa terra dominada pelo atraso, pelo preconceito, mas isso não é verdade. A gente estava conversando agora há pouco. Tem muita luta, tem muita resistência em Batatais, em Franca, na nossa região. Tem muita diversidade, né? Então eu acho que a gente também vai precisar muito esse ano atualizar fazer essa diversidade se expressar, né? A diversidade que a gente tem na nossa cidade, as lutas que a gente tem, as nossas pautas, e mostrar que essa região aqui não está entregue para o preconceito, para o atraso, para o retrocesso, mas tem muita gente boa fazendo coisa boa e que a gente vai dar as nossas caras cada vez mais. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. E lembre-se, a gente jamais vai se calar. A gente defende o bem coletivo.
E se é um bem coletivo, tá bem para todo mundo, né, Guilherme? É isso, é nós por nós ou não é ninguém. Exatamente. Gente, obrigado pelo carinho. Obrigado, Edson Mascoli. Desculpa estender o horário. Pedro Henrique aqui com a gente. Ei, Pedrão, turista. João Paulo também. Gabriel Pupim. Enfim, agradecer a nossa querida rede de amigos que nos apoia. Vocês já sabem, próxima quinta-feira tem mais um episódio diferente para você, a gente falando de assuntos diversos. Um abraço a todos. Obrigado. Gostou? Curta, compartilha, mande para os amigos. Vamos compartilhar bons conteúdos. Tchau.